todos nós que aqui estamos reunidos, o reitor desta casa, o Padre Elias, os meus irmãos seminaristas, todos nós aqui reunidos, nossa querida paróquia ressuscitada. A igreja, ela, em toda a missa, como o católico sabe, que a igreja tem 3 orações durante a missa, orações principais. O padre geralmente diz, oremos no final, como é no início, que é a oração coleta, e depois ele diz, oremos no final, depois da comunhão. Então são 3 orações que meio que costuram a missa toda. É a oração coleta, a oração inicial. Por isso que pelo menos eu tenho o costume de pedir ao povo para colocar suas intenções. Na hora do ofertório tem a oração sobre as oferendas, que é logo que o padre, vocês fazem o ofertório, o padre apresenta o pão e o vinho, e logo depois da comunhão tem outra oração. Então, por assim dizer, essas 3 orações, elas costuram toda a missa. E daí, as orações de hoje, a primeira, por exemplo, diz: guardai, Senhor, com eterna bondade a vossa igreja. Me chama a atenção o verbo guardar. Daqui a pouco eu digo por quê. Mas guardar, o Senhor é quem nos guarda, é Ele que nos sustenta. Isso aqui combina direitinho com o salmo que nós acabamos de rezar. A todo que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Ou seja, proceder retamente é guardar o Senhor na nossa vida. E quando eu faço isso, Ele me guarda também. Ele me sustenta. Ele me protege. Depois, a oração segue isso. Como a fraqueza humana desfalece, Senhor, vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal. Ou seja, a oração reconhece que nós somos frágeis, que nós somos muito frágeis, nós somos fracos. Domingo passado, na liturgia da igreja, nós estudamos o Evangelho da Transfiguração do Senhor. E Paulo dizia na segunda leitura que nosso corpo é um corpo que é falido, é um corpo frágil também, é um corpo que padece. Para dizer que enquanto o corpo humano é um corpo que padece, teve Jesus que se transfigurou. Seu rosto ficou belo e seu corpo ficou iluminado. Ou seja, quando Jesus assume o nosso corpo, a nossa natureza humana, Ele também nos dá a mesma força para seguir em frente, para vencer, para superar as nossas fraquezas. Observe como a liturgia da igreja, de forma tão pedagógica e sábia, vai costurando as coisas. Depois, a oração diz: e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. À medida que Deus nos guarda, Ele vai nos conduzindo. Por isso que o tempo da quaresma é um tempo por excelência de oração. Ou, mais ainda, de intensificar a oração. Porque quando eu intensifico a oração, eu sou guardado em Deus. Por exemplo, uma figura que nós estamos celebrando, em primeiro lugar, Deus nosso Senhor, mas celebrando Deus nosso Senhor pelo olhar de São José, já que ele é padroeiro desta casa. Santa Teresa d'Ávila dizia, ela era muito devota de São José, e Santa Teresa d'Ávila, dizia que São José é o mestre da fé. É o mestre da fé justamente por quê? Porque ele conseguiu guardar Deus. Ele conseguiu guardar o projeto de Deus. Mas observem, vejam, antes de nós conseguirmos guardar o projeto de Deus, nós precisamos nos perceber guardados por Deus. Você precisa perceber, se não é só sentir, mas é perceber, ou seja, é ter um olhar de fé. Eu sou guardado por Deus. É Deus que me protege, é Deus que me sustenta, é Deus que me favorece. Porque se nós fizermos isso, nós não procuramos amores humanos e privilégios humanos em primeiro lugar. Todos nós aqui precisamos de afeto, precisamos de carinho, precisamos de uma palavra de reconhecimento. Fulano, vai me
deu certo, que bom. E isso até de forma pedagógica é bom na educação da criança. Vocês pais sabem disso. Quem é professor está aqui sabe. Nós mesmos, formadores, sabemos que isso é importante. Na vida do seminarista, falando, que bom, você aceitou isso, deu certo, parabéns. Mas antes disso tudo, é preciso que eu saiba, que eu reconheça, que eu tenha noção, que eu tenha ciência de que eu sou guardado por Deus. Por exemplo, nós vocacionados, seja o seu bispo na sua vida de bispo, seja nossos pais, seja os seminaristas, seja você na sua vida de casado, seja você no seu trabalho de igreja, que está desenvolvendo o seu grupo, sua pastoral, você sabe, eu sou guardado por Deus. Nós sabemos, Deus me escolheu, Deus me quis, Deus me deu uma missão. Então, esta oração inicial é muito catequética. O Senhor, guardai, Senhor, uma eterna bondade a vossa igreja. Nós pedimos ao Senhor que lembre que nós somos obra das mãos dele. Veja, filhos e filhas, nós somos obras nas mãos do Senhor. E não há coisa melhor na vida do que se sentir amado e protegido. Inclusive, psicologicamente falando, isso é uma das bases para a boa maturidade e o bom crescimento humano. A perceber-se amado. E para nós que temos fé, Deus nos ama profundamente. Por isso, fiquem com esse primeiro aspecto da homilia. Deus lhe guarda. Deus escolheu você para uma missão, nos escolheu para uma missão específica e Ele nos quer também. Depois, seguindo a postura que a igreja faz, a oração sobre as oferendas. Dignai-vos, Senhor, santificados por estes mistérios. Todas as vezes que a gente vem à missa, o Senhor, e olha, interessante, a liturgia faz, dignai-vos, Senhor, ou seja, Senhor, debruce-nos, ou melhor, debruce-nos sobre nós. Nós estamos aqui na nossa fraqueza. Por isso, aquela pessoa que reza, ela não se reconhece grande, publicano e fariseu. Lembra da página da Bíblia? Deus se agrada da oração de quem? Do publicano ou do fariseu? Bora? Do fariseu? De quem? Do publicano. E por quê? Porque ele se colocou humildemente. A sua fraqueza ele se colocou diante de Deus. Então, dignai-vos, Senhor, santificados por este mistério. Por isso que a gente tem que rezar mais, gente. Durante o tempo da quaresma eu preciso rezar mais, porque eu preciso me santificar. Então a pergunta se impõe agora. Você e eu, nós estamos nos santificando como? Pense agora na sua consciência. Quando um católico acorda, a primeira coisa que devia aparecer no nosso juízo era: como é que eu vou me santificar hoje, Senhor? Hoje eu vou ter que enfrentar isso no meu trabalho, hoje eu estou enfrentando essa situação na minha família, hoje eu estou tendo que conviver com esse tipo de situação, eu vou me santificar através disso. Mas a partir da missa eu também vou me santificar. Eu vou me santificar e vou ter coragem para isso. A oração serve exemplo para que sejamos curados dos vícios terrenos e conduzidos para os bens celestiais. Ou seja, eu preciso ser curado dos meus vícios a partir do entendimento de que Deus me guarda, a partir da santificação na missa que eu vou rezando, porque é o ápice da fé cristã, eu vou sendo curado dos meus vícios. Quais são os nossos vícios? Nós podemos ter vícios que ferem um dos 10 mandamentos. Nós podemos ter vícios que estão ali bem juntinhos dos pecados capitais. Quais são os nossos vícios? Cada um pode fazer os seus exames de consciência e dizer: Senhor, eu quero sair destes vícios. Eu quero me impulsionar para que eu, sabendo que eu sou guardado por Ti, sabendo que eu sou santificado pela Eucaristia, eu posso sair deste vício. Minha gente, não deixemos que a quaresma passe. Dorico dizia uma frase que sempre me chamou a atenção, dizia assim: esta pode ser a última quaresma da nossa vida. Esta pode ser a última quaresma da nossa vida.
E esta é a oportunidade que Deus está nos dando para nós acordarmos. Acordarmos. Então, é preciso ser curado dos nossos vícios. E, terminando a postura com a oração pós-comunhão, a igreja diz: a participação na vossa mesa sagrada, Senhor, faça crescer em nós o amor fraterno e nos assine sempre o auxílio da vossa verdade. Olha que término bonito. A igreja faz com que a gente peça: Senhor, eu participei agora da missa, da comunhão vossa. Pois bem, que isso me ajude a crescer no amor fraterno. Como estão as nossas relações, filhos e filhas? Marido e mulher, pais e filhos, amigos e amigas, namorados e namoradas, nós do clero, seminaristas e formadores, paróquia, grupos pastorais, movimentos. Como é que está o nosso conviver no dia a dia? Nós precisamos, se somos cristãos católicos, deixar-nos guiar pelo Senhor, para que cresça, olha outro verbo, cresça em nós o amor fraterno. Lembram dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando lá as pessoas olhavam para os cristãos na igreja primitiva e diziam: vejam como eles se amam. Vejam como eles se querem sucesso, como eles se cuidam. Vejam como eles se guardam. Ao invés de guardar, vejam como eles se guardam um ao outro. Aí aqui, depois de essas três orações, é entre as perguntas que nós estudamos. Observem que no Evangelho, Jesus olha e diz assim: ó, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imitem suas ações. Isso é bom. Por que é bom? Porque Jesus se espantou com a falsidade dos doutores da lei e dos fariseus. Eles eram pessoas falsas. E entre nós, irmãos e irmãs, ou até nós, podemos usar a falsidade. Observem, não sei se vocês perceberam, lembram, mas no domingo passado Jesus falou assim, no Evangelho da Transfiguração, né? E Jesus disse: este é o meu filho amado, escutai. Quando a gente escuta isso, escutai, a gente que é acostumado a escutar a palavra de Deus, tem horas que escutar certas verdades dói. Você já aconteceu com você? Não sei se você já teve que sentar em determinado lugar com alguém e essa pessoa dizer a você, né? Fulano, assim, parece que o mundo. A verdade incomoda a gente às vezes. E escutar a verdade dói. Mas observe, imagine Jesus falando isso aqui diante dos fariseus e dos mestres da lei. É nesses momentos aqui que foi feito um plano para matar Jesus. Jesus não tinha palavra da língua, né? Os mestres da lei e os fariseus tinham autoridade para interpretar a lei de Moisés. Façam o que eles dizem, mas não imitem as suas ações. Aí Jesus começa a dizer a verdade. Por quê? Eles falam e não praticam. Imagine Jesus dizendo isso e os fariseus e os mestres da lei escutando ele. E agora imagine nós escutando a verdade, nós podemos se manifestando e a gente não sei o quê, mas a gente tem consciência de que é, mas e dentro é aquele. Imagine, aí Jesus continua: amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a ouvi-los. Isso dá um movimento interior. Depois nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura na testa dos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados mestres. Misericórdia. Imagine a cabeça daqueles homens e o coração deles. Sabe por que Jesus faz isso?
somos confrontados, ou quando o seu pai, por exemplo, meu filho, sua mãe, vai para você e pega o seu pé. Quando, por exemplo, nós pais chamamos a atenção. Quando o bispo tem que, por exemplo, chamar a atenção aos pais. Quando o professor tem que chamar a atenção na escola. Quando o reitor tem que chamar a atenção no seminarista. Quando o político, por exemplo, tem que cobrar determinado outro político sobre determinada situação. Ou seja, nós somos expostos quando exercemos a autoridade na família. Falar a verdade incomoda, mas ela precisa ser dita. E só a verdade tem possibilidade de nos fazer crescer. Só a verdade pode fazer com que a gente guarde o Senhor. Só a verdade pode fazer com que a gente se alimente de Cristo. Só a verdade pode fazer crescer em nós o amor pelo próximo. Qualquer relacionamento que é construído sobre a mentira, uma hora cai. Uma hora ele desaba. Dói, por exemplo, ter que sentar com o seu filho e dizer a verdade a ele, se tirar certas coisas dele e dizer não a ele. Dói, ele vai ficar com raiva de você, ele não vai querer, enfim, vai fazer um rio grande, mas você está construindo nele e nela uma mulher de firmeza, um homem de firmeza, porque você está ensinando a verdade. Pois bem, deixemos que o Senhor tire de nós as nossas mentiras. O salmo responsorial é o que eu estava na cara. Observe, eu não venho censurar os sacrifícios, pois sempre estão perante de mim os holocaustos. Às vezes a gente pode vir para a missa com o coração, como assim? Eu vou só na missa. Podemos vir para a missa, fingir que está tudo bem na vida. O Senhor olha para a gente e diz assim: é duro isso. Não preciso dos teus novilhos de tua casa, nem dos cabelos que estão nos teus rebanhos. Como ousas repartir os meus preceitos e trazer em aliança minha boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas as palavras dos meus lábios. Nós estamos aqui na exterioridade, todos, a depender do nosso coração se está pronto ou não para se arrepender. É isso que Deus vê. Sabe? Nem eu posso ver, nem o ser humano vê, mas Deus vê. Por isso que a palavra dele hoje está nos interpelando, como ousas dar as costas às palavras de meus lábios e vir aqui depois como se nada tivesse acontecendo. O salmo ainda diz: diante disso que fizeste eu calarei. Quais são os erros que estamos fazendo, irmãos e irmãs? E eu digo isso com todo carinho, não é no sentido de ter uma homilia moralista, eu não gosto disso, mas é no sentido de despertar. Despertar. A quaresma é este tempo. Despertar. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É como se Jesus olhasse para os fariseus e os mestres da lei e dissesse assim: não se enganem, vocês não estão enganando o povo. Não façam isso. E todo aquele que exerce a autoridade tem que lutar para viver de forma mais fiel a Deus. É tanto que Jesus termina o Evangelho dizendo, né? Quanto a vós, ou seja, vivam diferença. Quanto a vós vivam diferença, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Ou seja, Jesus está dizendo a humildade, que é o contrário da vanglória dos fariseus e dos mestres da lei. A palavra vanglória significa glória vã, ou seja, glória rasa. Deus, Ele é o maior, não sou eu. Não sou eu que devo ser o centro da minha vida. Não é os meus projetos que estão sempre em primeiro lugar. Por exemplo, às vezes tem muito, diz assim: eu vou casar para ser feliz, eu vou ser padre para ser feliz. Não. Essa não é a lógica do Evangelho. Eu vou ser padre para fazer alguém feliz. Eu penso no outro. Claro, quando eu estou bem resolvido com mim mesmo, eu vou casar para fazer o outro feliz. Porque eu sei que Deus me guarda. Aí está o primeiro lugar na vida de Deus.
amar a Deus sobre todas as coisas. É esse amor que me sustenta e que me dá a capacidade de servir. E diante de tudo isso, tem a figura de José, para terminar. Ele é justo, e como disse Teresa d'Ávila, o mestre da fé. Por que ele é justo? Porque ele fez o que o Salmo disse. Ele procedeu retamente. Ele guardou o Senhor. Diante de todos os projetos que José tinha com Nossa Senhora, ele pensou, refletiu, pensou em abandonar Maria, mas depois lembrou: eu tenho que guardar o Senhor, o mistério de Deus. É uma figura potente da igreja. É mestre da fé, porque, como dizia a oração do domingo passado, purificai, Senhor, o olhar da nossa fé. É uma perfeita catequese. Purifique, Senhor, o olhar da minha fé. Na minha vida presbiteral, na nossa vida de cristão, na vida de casado, na vida, onde quer que a gente esteja, na vida de jovem, Senhor, purifique o olhar da minha fé, para que tudo que me acontecer, eu consiga perceber a tua presença. Esse é José, por isso que ele é mestre da fé. Porque ele soube guardar o mistério da fé de Deus, e por isso ele conseguiu crescer no amor fraterno. Ele amou Maria, amou Jesus. Tem uma coisa que me chamou a atenção na homilia do Padre Léo. Padre Léo era essa nova, faleceu de um câncer tão horrível, né? E eu estudando a homilia dele uma vez em relação a São José, ele pegou a imagem de São José, colocou no colo e disse assim: vocês não acham estranho que um homem segure uma criança na época de José? Antes da do século XIX, as crianças não tinham muita vez na sociedade. Não tinham muita vez. É tanto que as crianças, até hoje, né, no nosso costume, os adultos estão conversando, as crianças cheias, o filho cala a boca, os adultos estão conversando. Ou seja, as crianças não tinham muita vez e voz antes do século XIX. E bem ali, na idade de São José, quem cuidava das crianças, no tempo de São José, eram as mulheres. Mas veja a sabedoria da igreja. A igreja representa a imagem de um homem e de um varão no mundo machista, como era o dia anterior. Infelizmente, até hoje, existe ainda essa coisa do machismo. É tanto que o ano passado, em todas as campanhas que se fazem pela proteção da mulher, foi um dos anos que mais se matou mulheres feminicídios no Brasil. Isso é terrível. Mas, para dizer que o tempo de São José é representado com a imagem de uma criança, é meio que fora do tempo. Mas a igreja, na sua sabedoria, representa São José com o menino nos braços, para dizer justamente isso. José entendeu o mistério do ser menino. José entendeu. Veja, imagine, eu estou aqui com uma criança nos braços e eu sei que ela é Deus. Isso deve dar um nome, José. Eu sei que ela é Deus. Ele conseguiu perceber isso. E nós, quando temos situações, sejam difíceis ou sejam fáceis diante da nossa vida, esse é o olhar purificado da fé. Eu percebo que Deus está comigo. Quantas são as vezes, meus irmãos seminaristas, que vocês, no caminhar da vida do discernimento vocacional, vocês vão olhar para o chamado vocacional e vão dizer assim: meu Deus, é isso. É isso que ele quer. Quantas vezes eu, como padre, o senhor bispo certamente, o padre Elias, a gente olha e diz: meu Deus, é isso que eu estou passando. O olhar da minha fé vai ser purificado. José perseverou, foi forte, foi fiel, guardou a lei do Senhor, e por isso é lembrado por nós hoje. Que nosso Senhor nos fortifique, filhos e filhas, e que as vocações da nossa diocese, nos mais diversos âmbitos, a vida presbiteral, a vida matrimonial, a vida consagrada, a vida leiga, todas elas sejam fortalecidas, iluminadas, guardadas e encorajadas por esta santa paixão.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.